O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isto, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje vem trazer uma mensagem muito importante para nós, aonde Jesus vem nos pedir vigília, vem nos pedir atenção em relação à nossa vida, com um punho escatológico, ou seja, das coisas últimas. Alerta de Jesus é para que estejamos atentos, pois não sabemos a hora em que Deus virá. Se estivermos prontos, se estivermos preparados, se Ele chegar de repente, não nos surpreenderá em relação à nossa vida. Não necessitaremos mais de um tempo, até mesmo porque não haverá tempo. Se é a hora, com certeza, diante de Deus, é definitiva, é a hora. Caso contrário, se não estivermos preparados, como nos diz Jesus, nos caberá um julgamento, aonde iremos a um lugar com choro e ranger de dentes. Assim, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje vem nos pedir conversão, mudança de vida, nesse exato momento. O Evangelho não é para nos assustar, mas para nos alertar. Ao celebrarmos no dia de hoje Santo Agostinho, um homem pervertido que durante a sua adolescência e a sua juventude buscou caminhos diferentes. Caminhos não o de Deus, o de Jesus, mas um caminho mundano. Tinha Agostinho alguém muito preocupado por ele, sabendo que poderia ser Agostinho surpreendido e ser pego de surpresa em relação à salvação da sua alma, que fora sua mãe, Mônica. Queria ver a sua salvação, queria ver a sua conversão. Calo no joelho, oração constante, perseverança, silêncio, porque guardava igual Maria tudo no silêncio do coração, tudo aquilo que vira da parte do seu filho Agostinho. Mas não desanimou, e não foi por pouco, até que Jesus tocara no coração de Agostinho através do bispo Ambrósio. A conversão começara. Agostinho abrir os seus olhos para esta realidade, de que o momento de mudança de vida é agora. E muito mais valeria caminhar em busca do tesouro encontrado, Jesus Cristo, do que os tesouros escondidos, difíceis muitas vezes de serem adquiridos, mas
que, quando adquirido, não preenche os bens materiais, os bens deste mundo. E Agostinho encontrou o seu maior tesouro, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Filho do Deus vivo, como expressa o apóstolo Pedro num momento de fé diante do Senhor. Assim, nós vemos que a partir do momento que Agostinho é batizado, volta para casa, para a África, e se interessa pela vida monástica, se interessa pela contemplação, se interessa pela adoração, pelas coisas de Deus. Esse homem, Agostinho, pervertido, que se converte, se torna um dos maiores homens da história da Igreja, que muito escreveu, que muito defendeu a fé católica e que se torna também eleito bispo da Igreja. Mas no seu episcopado, no seu ministério, na sua vida, sempre um homem compenetrado nos mistérios de Deus, que entendeu que toda a sua energia, todo o seu potencial, toda a sua inteligência, porque era um homem muito culto, muito cheio da razão, muito cheio de conhecimento, que com tudo isto que ele tinha, dado por Deus em abundância, devia ser colocado a serviço de Jesus Cristo no seu reino. A história passou a admirar Agostinho, nem tanto pela sua inteligência e pelo seu potencial, mas pela sua fé, pela defesa das coisas de Jesus Cristo, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Foi o mesmo se ele tivesse ouvido de Jesus numa pergunta: Mestre, onde moras? E a resposta: Vinde e vede. Agostinho foi, viu e quis ali ficar, fazer com ele essa experiência na mística, na vida contemplativa, particularmente no trabalho pastoral, na defesa da fé. Louvado seja Deus por Agostinho, que diante do evangelho de hoje nos ensina que o momento de conversão é agora e que a nossa vida deve ser toda consumida, toda oferecida, toda entregue, toda dada às coisas celestes, porque as coisas materiais são perenes. Hoje nós temos, amanhã a traça, a ferrugem corrói. Nos faltará, nos ficará apenas aquilo que construímos de bom, que eternizamos dentro de nós, que são as coisas do alto. Para ser feliz, como nos faz lembrar o apóstolo Paulo, necessariamente devemos buscar as coisas do alto, as coisas do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.